Esse assunto, o sono e os sonhos, nós passamos para a Andréia, que ela escolheu, e nós não gostaríamos de transformar esta palestra numa aula prática. Se bem que espírita não dorme, né? Se desdobra. E quando ele ronca é um desdobramento profundo. Na realidade, nós sabemos que sonhar é preciso, dormir também, não é? O sono, ele é um restabelecimento completo da nossa organização fisiológica. Naturalmente que alguns mitos foram surgindo ao longo das últimas décadas de que era necessário se dormir 12 horas, outros médicos diziam 8, etc. O importante não é a quantidade de horas, e sim o repouso adequado. Existem pessoas que podem, por exemplo, repousar 5 horas e se o sono for bom, tranquilo, ele estará totalmente recuperado. Outros, por vezes, nem tanto. Na China de Mao Tse-tung, eles adotaram uma metodologia quando eles queriam descobrir alguma coisa de alguém, que era muito simples, não deixava o indivíduo dormir. Chegava um determinado momento que essa imposição de tortura fazia com que a pessoa contasse tudo e mais alguma coisa que eles quisessem saber. Há cerca de mais ou menos um ano, foi-se feito um estudo, e agora nós vamos fazer um teste se você vai desdobrar ou não, porque nós vamos ler tudo isso e vamos ver se de repente você consegue se manter acordado. Claro que isso não, né? Essa é a matéria toda, que a chamada é o sono ajuda o cérebro a eliminar toxinas, mas o que nos interessa são essas fatias aqui em relação à condição da criatura acordada, né? Nós temos o córtex, essa é uma fatia do córtex cerebral, e o que acontece é que a quantidade de proteínas que vai para o cérebro quando a criatura está acordada, nem todas são utilizadas e parte delas acabam sendo descartadas. Mas elas ficam, dado que as células estão entumecidas pelo estado de vigília, elas ficam praticamente retidas no meio dos líquidos cérebro-espinal, que aí circulam de uma maneira muito mais restrita. Quando a criatura dorme, o que acontece, essas células acabam, né? Elas não estão tão entumecidas, e o líquido cérebro-espinal acaba eliminando esse lixo molecular que vai para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea para o fígado e é efetivamente destruído. Naturalmente, o que acaba acontecendo, a necessidade de que a criatura repouse. Veja, para que ela tenha condições de não só memória melhor, mas uma vida mais saudável no que diz respeito a ter clareza em relação às suas próprias decisões, uma vez que a gente se utiliza do cérebro. Essa é uma das informações de natureza científica, que nós vamos voltar a falar do cérebro mais um pouco para frente. Nós fomos no Livro dos Espíritos e verificaram o que significava a questão do sonho para a criatura. Porque uma vez esse processo sendo eliminado de uma maneira tranquila pelo sono adequado, os sonhos tendem a ser mais claros. Mas até aí a ciência não fala a respeito da condição do espírito, porque ela entende o sonho de uma outra maneira que nós vamos verificar daqui a pouco. Na realidade, quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, nós vamos pegar uma definição de natureza genérica que diz que o sonho é o que o espírito vê ou faz durante a noite. Claro que o codificador, ou os espíritos para o codificador, teria que colocar de uma forma genérica, não é verdade? Eles não poderiam entrar em detalhes, abrindo as várias questões, porque senão o Livro dos Espíritos, né, lançado em 18 de abril de 1857, não estaria completo até hoje. Então ele faz definições, né, que são de maneira genérica. Por quê? Porque, obviamente, a própria doutrina acrescentaria mais informações a respeito disso. Mas para que se a criatura tenha uma boa noite de sono, existe a questão da influência da alimentação, que é primordial. Ninguém que coma exageradamente à noite vai ter uma boa noite de sono. Não é possível uma coisa combinar com a outra, por uma razão muito específica.
a oxigenação vai se dar mais na região do estômago para se fazer a digestão. Obviamente, a possibilidade de se ter pesadelos é enorme. Quando nós éramos jovem, o que não faz muito tempo, nós iniciamos na doutrina na década de 70. E na década de 70, se declarar espírita era extremamente complicado. Havia um preconceito estabelecido que mesmo para se preencher, por exemplo, uma ficha de emprego, o espírita, via de regra, acabava sendo eliminado, né? Pela questão religiosa. Claro, num país que nós vivíamos no Brasil, eminentemente católico, continua sendo eminentemente católico. O último censo do IBGE nos declarou uma população de 202 milhões de habitantes, sendo que 3% dessas pessoas se declararam efetivamente espíritas, o que não é praticamente nada em matéria de volume. Mas interessante notar que 34% se diz simpatizante ou aceita a reencarnação, o que dá 68 milhões. Mas surpreenda-se que neste país de 300 milhões de habitantes, 30% se declara reencarnacionista. Em números efetivos é maior, né? Cerca de 90 milhões de pessoas. Mas muito bem, isso é detalhe. O ponto em relação à questão da alimentação, um rapaz que trabalhava na segurança da empresa que nós estávamos, uma verdadeira porta em matéria de fortaleza, um dia nos abordou num corredor e nos disse assim: eu também frequento lá. Eu disse: lá aonde? Aquela escola. Eu disse: mas que escola? Disse: aquela escola lá que mexe com aquelas coisas. Eu disse: você vai na casa espírita que eu também frequento? Ele disse: e eu gostaria de falar com você, eu já estou um tempo querendo falar contigo, mas eu tenho feito assistência espiritual lá com regularidade, mas eu tenho problemas mediúnicos seríssimos. Eu disse: não diga. E a assistência espiritual não está resolvendo? Diz: olha, resolve em parte, mas todas as noites eu tenho pesadelos e perseguições cruéis. Nossa, então o caso é grave, né? A assistência espiritual não amenizou esta situação. Disse: o senhor acha que é obsessão? Disse: desculpe, né? Uma consulta de corredor. Eu disse: talvez não, né? O senhor acha que pode ser mediúnico? Eu acho que já é mediúnico. Aí, claro, a inspiração sempre vem, né, nessas horas. E o mentor disse assim: pergunte o que ele come à noite. Eu disse: que hora que você costuma chegar em casa? Ele disse: por volta de umas 10, 10 e meia. Eu disse: você costuma comer o quê? Ele disse: eu sempre como alguma coisinha leve. Uma saladinha, às vezes que eu coloco um pouco de batata e uma linguicinha frita. Eu disse: mas meu amigo, é claro que você tem perseguição espiritual. O porco está te perseguindo querendo a linguiça dele de volta. Não é verdade? Porque, veja, como é que pode ser o seu processo digestivo? A alimentação, para se ter uma boa noite de sono, inclusive para se verificar a questão do desprendimento do espírito em relação à organização fisiológica, tem a ver com a alimentação, sim. Claro, não há nenhuma necessidade, nenhum excesso em relação a essas questões dos cuidados, mas uma alimentação pesada não vai permitir com que nós possamos, ter um desdobramento adequado, porque a interferência, nós somos ligados, não mais, nós entendíamos numa ligação molecular, mas a nossa organização fisiológica é ligada em matéria de corpo para o perispírito atomicamente. Logo, tudo aquilo que a gente faz para o corpo interfere no nosso corpo perispirítico e, efetivamente, o contrário, através daquilo que nós pensamos, vai interferir na nossa organização fisiológica. Por isso a necessidade do cuidado. Até porque, mesmo assim, diz André Luiz que é grande o número de criaturas que não entende o processo do sono no mundo e, não entendendo, via de regra, no processo do desdobramento, sai-se do corpo, mas fica-se a rigor esperando do lado, por vezes sentado até do lado, quando não mesmo num estado meio letárgico, meio adormecido, esperando que a organização fisiológica se recomponha e ele reassuma o corpo.
Quer dizer, veja a importância de nós entendermos e conhecermos-nos bem e respeitarmos-nos, até mesmo no quesito da alimentação, para que o nosso período de repouso da organização fisiológica seja proveitosa para nós como espíritos, para que nós possamos tirar proveito desses aspectos. E não pura e simplesmente ficar aguardando do lado, sem consciência, que a organização se restabeleça para a gente reassumir no dia seguinte. E, como diz André Luiz, repetindo, é grande o número de criaturas que vive esse tipo de realidade. Fica sentado do lado da cama, muito provavelmente, se é que tem consciência para isso, e não entendendo o processo, acaba se ficando meio anestesiado diante da situação em si, aguardando pura e simplesmente esse processo do despertar. Veja então que conhecer doutrina espírita, né, conhecer Espiritismo é conhecer a si mesmo e efetivamente tirar proveito em relação àquilo que nós podemos fazer em nosso benefício. E poder dormir bem. É tão interessante notar que no processo do sono nós vamos descobrindo as nossas capacidades, ou seja, a capacidade do espírito. É incrível isso, porque quando você vai dormir, por exemplo, tem muita gente que gosta de dormir como veio ao mundo, não é verdade? Outros já preferem dormir de pijama, com aquele gorro com pompom e coisa do gênero. É tão incrível nós verificarmos as capacidades que nós temos, mas é verdade, né? Já viu aqueles de pompom? Mas é tão incrível que nesse aspecto nós temos capacidade que por vezes não necessariamente mantemos consciência sobre. Querem ver? Se você um dia se permitir hipnotizar, né? Aceitar a indução hipnótica, que o codificador chamava de indução magnética, né? Isso é uma terminologia mais moderna para aquilo que a codificação, aliás, ele como magnetizador, estudou magnetismo durante 25 anos, ele já falava a respeito. Se você aceitar, porque o processo de hipnose tem que haver aceitação do hipnotizado com a ação magnética ou hipnótica do hipnotizador. Se você aceitasse, por exemplo, que eu pudesse te hipnotizar agora, né, geralmente às vezes a gente consegue, né? Fica aquela conversinha zen, as pessoas acabam adormecendo. Mas o fato é, se você aceitasse e eu pedisse para você sair pulando no meio da rua como uma galinha desesperada, você faria isso? Hipnotizado ou hipnotizada? Você acha que sim? Bom, você só faria isso se você tiver uma vontade incontida de sair na rua pulando que nem uma galinha desesperada, você faria isso. Caso você não tenha, você não vai contra os seus valores. Aí você vai dizer assim, mas o que tem a ver isso com a minha saída do corpo no processo de desdobramento do sono? Tudo. Tudo. Significa dizer o seguinte, se você dorme como você veio ao mundo, mas não tem nenhum desejo de sair do corpo físico e sair para a rua nu ou nua, você jamais vai ferir os seus valores, mesmo inconscientemente, mas com a capacidade do próprio espírito, respeitando os seus próprios valores, essa figura é bem clara. Você plasma uma vestimenta de acordo a rigor com aquilo que você gosta. Então é interessante observar-se no sono. Você já prestou atenção quando você se lembra de algum sonho real, que a gente já vai falar também das diferenças, a vestimenta que você tem, via de regra da sua preferência, aquilo que você mais gosta. Mesmo inconscientemente você plasma uma vestimenta, seja ela de que natureza for, nem que seja um manto, mas você não vai agredir os seus valores pessoais, porque você não sairia na rua, mesmo hipnotizado ou hipnotizada, você não sairia na rua despido. Ah, mas eu sonhei algumas vezes que eu estava nu ou estava nua. Via de regra, são situações relacionadas às questões onde nós somos frágeis e somos descobertos naquele ponto. Quando nós temos alguma fragilidade, por exemplo, de natureza moral, e somos pegos naquele ponto especificamente, a questão é de se sentir, não é, completamente despido ou despida diante do quadro, mas não necessariamente estando atentando à questão do pudor que você de repente tem como valor. Não é fantástico isso?
Só para a gente entender, né, o quanto nós somos em potencialidade e que por vezes nós ignoramos. Isso é potencialidade nossa, potencialidade do espírito, que por si só é fantástico e não necessariamente tendo consciência do fato em si, mesmo agindo inconscientemente. Logo, a gente vai verificando então que os sonhos têm a sua importância, inclusive na história. Trouxemos alguns dos exemplos aqui. Por exemplo, o Dante, na Divina Comédia, que ele faz desdobramentos, vê em situações de criaturas que viviam nos umbrais do planeta e, naturalmente, tem que descrever de uma maneira adequada para não ferir, no período que ele viveu na Idade Média, não ferir o status quo, ou seja, a situação reinante naquele período, colocando-se em risco em matéria de vida. Mas outros grandes sonhadores também da história, antes dele, inclusive no Antigo Egito, foi o próprio José, que desvendou os sonhos proféticos do faraó a respeito de dificuldades, etc., precavendo o faraó, logo precavendo o Egito dos seus problemas que passariam durante os 7 anos de dificuldade em matéria de mudança climática e situações dessa natureza. Outros grandes sonhadores também, um deles recentemente canonizado foi o Frei Galvão, brasileiro, não é? Então nós temos lá também o nosso anjo, o nosso santo brasileiro, e o Antônio de Pádua, que eram os grandes sonhadores com capacitação de sonhos de natureza semelhante. Frei Galvão residia em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, e quando ele dormia, ele se desdobrava, ia para outras cidades atender pessoas, etc., mas ele não só se desdobrava, como ele também produzia um efeito ectoplásmico, utilizando da sua própria ectoplasmia e também, evidentemente, de outras criaturas, e se materializava vulgarmente, não é a aparição tangível conhecida vulgarmente como materialização, no local para atender pessoas. Da mesma maneira que o próprio Antônio de Pádua, que estava em Pádua, na Itália, e adormece, vai para a Espanha, numa cidade onde o seu pai estava sendo julgado, ia ser considerado culpado por o assassinato de um rapaz, se materializa no tribunal, na frente dos juízes, junto com o desencarnado. Não deve ter ficado nem juiz para julgar o processo, né? Porque aí o rapaz disse: esse senhor não é culpado. Deve ter ficado só o juiz nessa altura do campeonato. Ele não é o culpado, não foi ele, esse senhor que me tirou a vida, foi outra pessoa. E é claro, a falta de entendimento do processo como um todo acabou se canonizando essas pessoas. E era através do processo do sono que eles faziam isso. Se desdobravam, tinham consciência, capacitação para trabalhar a questão ectoplásmica e, não entendido esse procedimento como um todo, esses indivíduos passavam a virar criaturas, né, angelicais ou santas, etc. Evidentemente que são espíritos com maior grau de evolução. As crianças adoravam, por exemplo, na biografia de Frei Galvão, de espioná-lo pelo buraco da fechadura. Em 1700, as fechaduras eram enormes e as crianças adoravam espioná-lo quando o Frei Galvão ia fazer prece, porque ele levitava. Ele saía do solo quando ele fazia prece, ele anulava a gravidade embaixo dele e ficava suspenso no ar. Então, claro, né, são potenciais do próprio espírito que acabam sendo, pelo desconhecimento, sendo levados para um outro aspecto de santificação ou coisa do gênero. E é interessante notar que, a respeito desse processo do sono, o professor Herculano Pires vai comentar no livro Educação para a Morte. É tão incrível que nós, às vezes mesmo estando nas fileiras espíritas, que nós temos tanto medo de morrer em matéria de corpo físico que a gente treina toda noite. Não é verdade? Não é para você tomar um monte de café com Coca-Cola, coisas do gênero, hoje à noite, mas quando você adormece, você sai do corpo. O que é desencarnar? Não voltar para ele. Então, desencarnar não dói. Não é? Saiu do corpo, não dói. O que dói é a consciência. Não é verdade? O que dói sempre é a consciência. E retorna-se ao corpo. O desencarne pura e simplesmente não tem o retorno. Acabou.
E não tem jeitinho brasileiro para dar retorno de maneira nenhuma. E saímos do corpo, esse é um processo de desdobramento, então você não se preocupe se dorme com aquele pijama, aquela camiseta do time de futebol, sabe, essa assim, aquelas que a gente usou quando era criança, etc., e ainda continua, não tem o menor problema que você vai sair vestido adequadamente. E se desdobra. E é interessante notar que nesse processo do desdobramento, o próprio André Luiz, no nosso lar, vai falar a respeito de que a condição é tão importante para o indivíduo, que como ele já desencarnado, André Luiz desencarnado no plano espiritual, ele desencarnado tem uma constituição fisiológica, ou seja, o seu perispírito ainda é de uma matéria muito mais densa do que a condição de outros espíritos em outras esferas, que ele precisa repousar e também precisa se alimentar. Olha que coisa fantástica. Evidentemente, uma alimentação mais adequada para a condição do corpo, que é de natureza quintessenciada. Essa matéria é dividida por 5 para ficar mais simplificado. E ele vai adormecer, faz um processo de desdobramento e aí simbolicamente ele diz atravessar lá um rio, etc., com um barqueiro, naturalmente uma mudança de dimensão espiritual para encontrar a sua mãe no processo do sono, tendo consciência da condição como um todo. Veja, ele está desencarnado e vai e se encontra com a mãe em dimensão diferenciada daquela que se encontrava. É tão fantástico que isso somos nós e mostra a nossa condição de uma existência que naturalmente ela é dupla, não é verdade? Não são duas vidas, mas é uma existência onde nós estamos no plano físico e por questões de determinadas horas também interagimos no plano espiritual. Somos criaturas interexistentes, né? Ou seja, nós temos uma vida aqui e damos continuidade quando adormecemos. Se entendemos o processo e explorarmos o processo, damos continuidade em nossa existência como espíritos. O contrário também é verdadeiro. No nosso lar, nós encontramos o Ricardo, que é esta figura, que ele é um recém-reencarnado, então está um bebê no berço, ainda mantém a personalidade anterior, o que se dá por volta até mais ou menos com a possibilidade dos 4 anos de idade, dependendo da condição do espírito, mas ele tendo maior capacitação evolutiva, ele é uma criança, um bebê reencarnado aqui. Ele se desdobra no processo do sono, quer dizer, o bebê continua dormindo, né? Ele faz o desdobramento, se materializa no plano espiritual e entra em contato com a família e demais amigos numa reunião específica no plano espiritual. É fantástico porque todo esse processo acontece durante o sono. Outro livro que vai trazer informações também sobre o assunto são Os Mensageiros, do André Luiz, que traz em determinado momento, esse é um processo que está acontecendo na casa de uma pessoa, porém no plano espiritual. O mais interessante a notar é que nos Mensageiros, nesta obra, que é de 1944, ou seja, o mesmo ano de lançamento de Nosso Lar, eles descrevem que todo o procedimento acontece no período noturno, numa casa que tinha como sustentação a reunião do Evangelho no Lar uma vez por semana. Espíritos mais equilibrados mantinham a estrutura que no plano espiritual funcionava como um verdadeiro pronto-socorro. E aí a neta e a avó desencarnada e a neta reencarnada no desdobramento do processo do sono, a avó dá diretivas para ela de maneira simbólica, dizendo que a calúnia é uma serpente de vidro e que se não desse importância, ela se quebraria e se transformaria pela não importância numa flor perfumada, que era efetivamente a questão dela poder, superar os aspectos de estar sendo caluniada. São os simbolismos dos sonhos, nada daqueles de interpretar sonhos
que absolutamente não tem nada a ver, não é verdade? Às vezes assim, eu sonhei com um determinado bicho, eu vou jogar no número tal porque vai dar. Isso não tem absolutamente nada a ver. Por vezes, criaturas que têm sonhos de perseguição e coisa do gênero e que, por exemplo, podem ter problemas com necessidade de acompanhamento psicológico ou, por vezes, mesmo psiquiátrico. Né? Principalmente sonhos que são repetidos e com aspectos de perseguição, que por vezes não tem nenhuma relação com questões espirituais e sim com questões de necessidade de psiquiatria e medicação específica. Outros aspectos também considerados são os avisos ou visitas entre encarnados, que é também com a maior naturalidade que ocorre, de nós entrarmos em contato não só com encarnados, como também com desencarnados no processo do sono. Não é uma coisa muito natural, por vezes, quando há necessidade de dar continuidade em determinadas tratativas, determinadas conversas que possam estar acontecendo. Bom, vamos para a parte prática. Como é que eu preparo uma boa noite de sono? Efetivamente, já sabemos de uma das condições básicas, não é verdade? Nós precisamos considerar uma alimentação que seja correta. Se a gente ingerir qualquer produto que tenha digestão mais demorada, significa maior dificuldade, às vezes mesmo, para que o repouso adequado aconteça. E um dos fatores primordiais para nós aproveitarmos bem é fazer prece. Não é? Não é ficar repetindo coisas, mas é buscar a prece. Peça para o seu mentor. No meu caso, particularmente, eu convoco. Eu digo, olha, como eu me conheço, o senhor está autorizado a me tirar do corpo e me levar para algum lugar onde eu seja útil. Não é verdade? Porque é um pedido assim, tipo, o senhor está obrigado a me fazer isso. Porque, na realidade, nós somos criaturas, como diz Jesus a Pedro no livro Boa Nova, de psicografia de Humberto de Campos, através de Chico Xavier. O homem, diz Jesus a Pedro, é mais frágil do que mau. E onde é que está a nossa fragilidade? No nosso desconhecimento. Aquilo que eu desconheço sobre a minha pessoa é onde eu sou mais frágil. Não é fato? E se a gente for olhar no quadro em relação à psicologia, nós vamos verificar o seguinte. Via de regra, 5% é o que nós temos em relação à questão de consciência sobre a questão da ação. Porque grande parte a gente reage quando deveria já estar habituado a agir. Por quê? Óbvio, tem que se respeitar a questão evolutiva da criatura. Nós temos 60 mil anos apenas de evolução como Homo sapiens. Se nós analisarmos a nossa evolução, apesar de ser brilhante, a gente está mais para o animal ou para o angelical? Nossa resposta ainda continua sendo muito a reação, ou seja, muito mais instintivo do que efetivamente a ação. Por isso a necessidade desses cuidados no que diz respeito a se conhecer. Para se conhecendo, aproveitar, não é, da melhor maneira essas questões de nós, por exemplo, ao sairmos do corpo físico, termos consciência, entrarmos em contato com outras criaturas, ou seja, com espíritos que podem inclusive nos dar atendimento, podem nos prestar socorro, podem nos auxiliar em questões de enfermidades ou prevenção delas. E também podemos ir para locais de trabalho, onde possamos ser úteis, darmos continuidade à utilidade em favor do semelhante, que na realidade é uma construção de caráter pessoal, é fazer para nós mesmos. Além de outros recursos que se tem no próprio processo do sono. Em outra obra, André Luiz trabalha na obra Sexo e Destino, mostrando esses aspectos de socorro espiritual. A menina em questão que está dormindo desdobrada, passa por um problema muito sério e ela faz uma prece para sua mãe que está desencarnada. Óbvio que a sua mãe havia desencarnado pela condição do suicídio, era uma suicida. Estava em instituição espiritual sem ter consciência sobre a sua própria condição. O que os mentores espirituais fazem no intuito de atender a necessidade da pessoa? Trazem a mãe, ou seja, tiram-na da instituição,
aproximam a senhora próxima da filha já desdobrada, ela sente a vibração da mãe, eles retiram-na e levam-na de novo para a instituição e um mentor fala com ela. Quando ela desperta, ela sonhou com quem? Com a mãe. A mãe dando conselhos. Olha que interessante notar. Porque se, por exemplo, nós desdobramos no processo do sono, encontramos alguém com quem nós não tenhamos familiaridade, qual a possibilidade de nós ouvirmos? É questão de confiança. Sentindo a vibração da mãe, te retiram na mãe, o mentor fala e ela entende que sonhou com a mãe nesse recurso de atendimento, não é? Ou seja, a criatura passa a ser atendida e acaba sendo orientada de uma maneira adequada, etc., por um mentor, e no dia seguinte assimila as realidades dos conselhos que ele está dando, e no dia seguinte desperta tendo a sensação de que se encontrou com a mãe, se encontrou mesmo, e recebeu a orientação dela, quando na verdade nem consciência ela tinha sobre o processo dela mesma. Muito bem. E como é que fica então essa questão do retorno ao corpo e as lembranças? Tem a ver com uma questão de exercício também. Tem a ver com uma questão de exercício. O cérebro recebe o comando e obedece ao comando que é dado a ele. Por exemplo, eu não me lembro de nomes. Qual é o comando que eu dei para o meu cérebro? Não se lembra de nomes. Eu sei, eu não me lembro de fisionomias, tenho uma dificuldade enorme. Qual é o comando que eu dei para o meu cérebro? Não lembre de fisionomias. O cérebro obedece a comando que nós damos. Não me lembro dos meus sonhos. Qual é o comando que você deu para o seu cérebro? Não se lembra dos sonhos. Ele está te obedecendo. Nós temos que fazer um trabalho contrário. Ou seja, não é eu vou me lembrar, não é colocar no futuro, porque colocar no futuro você está exercitando para lá. Eu me lembro. E algumas questões em relação à lembrança. Por vezes nós despertamos durante a madrugada, lembramos do sonho, mas não necessariamente o que vai acabar acontecendo. O cérebro, não se esqueça, ele está fazendo um trabalho de desintoxicação. A gente volta a dormir, de manhã desperta e não lembra de absolutamente nada. Então, se você quer exercitar, caso tenha dificuldades, coloque um gravadorzinho do lado. Quando você se despertar na madrugada, por exemplo, e se lembra do sonho, fala algumas poucas palavras e pronto. Na manhã seguinte você vai reexercitar o cérebro, porque existe uma dificuldade, claro, primordial. Qual é? Kardec faz a pergunta no Livro dos Espíritos, está de número 403. Por que não nos recordamos sempre dos sonhos? É longa, mas é interessante. Disse, nisso que chama sono só tem o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. No sono ele recobra um pouco da sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Mas, como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente vai conservar as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. O cérebro que está sendo utilizado é o cérebro perispirítico. E é fácil entender com Emmanuel e André Luiz. Emmanuel no livro Emmanuel nos explica, e André Luiz em várias das suas obras, que quando nós reencarnamos, o neurônio do cérebro físico vai encapsular o neurônio do cérebro perispirítico. Quando evidentemente vai fazer o quê? Vai deixar com que, não vai permitir as nossas lembranças de existências anteriores. Isso é um aspecto de natureza material, inclusive. Se isto é uma realidade no processo do sono, quando a gente volta para o corpo físico, esses mesmos neurônios encapsulam os neurônios do perispírito. Evidentemente, as lembranças são sempre muito menores do que necessariamente nós poderíamos se tivéssemos condição de lembrar de tudo. André Luiz diz assim, seria uma impossibilidade de administrar duas vidas. Não necessariamente duas vidas, mas a continuidade desta. Por exemplo, nós teríamos marcado esta palestra e esse encontro nosso desdobrados ou em vigília? Você já imaginou se você lembrasse plenamente? Vocês
deve ser desdobrado. Vocês viriam desdobrado e eu viria em vigília, não teria ninguém. O contrário também seria verdadeiro. Como é que nós administraríamos, como é que o cérebro conseguiria suportar o volume de informação, tendo que fazer uma reciclagem, que nós falamos a princípio, de uma verdadeira oxigenação, né? Tendo que fazer essa reciclagem para recuperação de natureza fisiológica, você jogar todas as informações daquilo que você pode ter visto ou vivenciado durante a noite. O que seria aconteceria em matéria de cérebro, provavelmente nós teremos um tilt em relação à questão do próprio cérebro, que não suportaria a quantidade de informação a ser colocada no amanhã seguinte. Então, necessariamente, nós teríamos um problema. Então, olha como a lógica vai preponderar em relação à nossa própria condição fisiológica de respeito a nós mesmos. E, naturalmente, as questões daquilo que nós possamos separar em matéria de vida. E aí a gente entra na questão da classificação dos sonhos. Existem os sonhos chamados do subconsciente, que são imagens, pensamentos reproduzidos, via de regra são nebulosos e traz confusão. Isso acontece por quê? É simples entender. Isso acontece por causa de um efeito no cérebro. Mas antes, a visão científica do que é o sono para um neurocirurgião ou neurocientista. Esse é o Siddhartha Ribeiro, que é professor da Duke na Carolina do Norte. Ele explica que os sonhos são um produto da reverberação fragmentada de memórias durante o sono. Ficou claro ou não? Seu conteúdo é derivado do contexto emocional do sonhador. Olha que fantástico, que determina quais memórias são mais marcantes e reverberam mais. Significa dizer o seguinte: aquilo que você vivenciou, as memórias que são mais marcantes, reverberam como se fosse numa caixa acústica. O sonho para a neurociência é isso aí. Ponto. Acabou. Essa é uma explicação, porque ninguém vai admitir a questão da existência do espírito ainda. Na realidade, existe mais do que isso, mas isto já é visto na questão da científica em relação ao porquê dormir bem, e não necessariamente quantidade de hora, porque há um processo de consolidação do aprendizado, um processo de consolidação de memória, e agora a gente vai entender por que existem os sonhos chamados do subconsciente, e os que geram confusão e os que são reais. O que acontece com tudo aquilo que você viveu, aprendeu, está vivenciando nesse momento? Tudo isso está registrado no hipocampo. E quando a gente dorme, toda a transferência do que está registrado no hipocampo vai se dar para o neocórtex, que é onde serão fixadas as memórias. Por isso que dormir bem, e não é dormir muito, é um processo de consolidação de memória. Boa memória tem quem descansa adequadamente. Como é que acontece isso, fisiologicamente? Não está tudo aqui no hipocampo? Tem uma substância no hipocampo que se chama acetilcolina. Ela atua quando nós estamos acordados. Quando nós vamos dormir, há uma redução, ela praticamente fica zerada em relação de atuação, e é nesse momento que vai ser feita a transferência do hipocampo para o neocórtex, significando dizer o seguinte: se você tiver, é simples verificar, no computador, se você tiver 10 pastas para serem transferidas, de número 1 a 10, as que serão transferidas primeiro serão quais? As que têm menos quantidade de informação. Então a numeração não vai ser respeitada, 1, 2, 3, 4 até 10. Pode ir a 10, a 5, a 2, a 3, em desordem. É exatamente por isso que quando você sonha, esses sonhos chamados do subconsciente são sonhos completamente nebulosos, sem pé nem cabeça, uma verdadeira confusão. No entanto, existem aqueles que são chamados reais, que são contatos feitos com outros espíritos. Ou seja, você sai do corpo, tem um contato, não necessariamente vai se lembrar de todos os aspectos, assim, eu sonhei a noite toda. Mas a lembrança, apesar de poder ter muita informação, são questões, às vezes, de poucos minutos, porque a gente tem que considerar a questão do cérebro fisiológico tendo a necessidade da sua oxigenação, do seu descanso. Então, significando que aquele período que nós nos lembramos, que nós nos recordamos, não só tem lógica, como a gente sente que é verdade. Não é fato? Porque verdade é algo que você sente.
Não precisa ser dito, você sente que é verdade. E aí, ao sairmos do corpo, nós vamos exatamente atrás daquilo que nos interessa. Por isso que dissemos, mesmo na hipnose ou fora dela, a gente vai acabar colocando os nossos interesses em primeiro plano. Significando que se a gente tiver outros interesses, nós somos atraídos por eles. Podemos ir para, por exemplo, para bares, né? E de repente entrar em associação com entidades com as quais os nossos interesses magneticamente têm identificação, ou seja, identificação vibratória. Você vai para onde te interessa, para onde a gente gosta, mesmo que em vigília eu não tenha a oportunidade, é para onde eu vou. Posso ir para locais onde, não é? De repente os meus interesses me atendam, pode ser bar, pode ser uma festa, não significa que festa não seja coisa boa, absolutamente. Nós falamos de coisas onde, de repente, a criatura possa se desequilibrar, possa estar desequilibrada. Ou então, vamos para palestras, podemos ir para estudos e instruções, ou então prestar assistência a pessoas que têm maior necessidade. Porque o trabalho por si só não termina. A gente sai daqui da casa espírita, fecha a casa, mas a atividade na casa espírita se desdobra no plano espiritual. A gente pode voltar para cá, não se preocupe que você não vai assistir essa palestra de novo, porque aí realmente é complicado. Aí, o ponto mas você vai ter a atividade, ou seja, a relação pode nem ser não será nesta dimensão. Mas olha como é interessante a questão do que nós temos como registro e daquilo que acontece. A gente pode vai para uma outra dimensão, evidentemente, pode atuar nesta outra dimensão, quando volta para o corpo, qual a informação que esse cérebro tem em relação, por exemplo, a trabalho voluntário? Esta casa, suponhamos. Logo você sonha que veio, não é? Que estava nessa casa, é real, sente a realidade, mas não necessariamente seja dentro desta dimensão, e sim na dimensão que você estava, mas o registro no cérebro é o registro que você tem aqui. Então há uma mescla de informação daquilo que a gente recebe com aquilo que está sendo fixado no cérebro, cujos registros são esses. Por isso que às vezes, assim, mas é interessante, eu estava em determinado lugar, não é? Mas era algo assim diferente, porque na verdade não era essa dimensão, mas o cérebro tem o registro dessa dimensão. E vale lembrar que em relação à questão de sonhar, de se buscar aquilo que se gosta, nós temos que lembrar sempre Jesus, que Jesus realmente deu o roteiro para a nossa vida sobre todos os aspectos. E estejamos nós em estado de vigília ou estejamos nós desdobrados. Nós vamos... não foi esse roteiro que ele deu, viu? Não foi esse roteiro que ele deu. Esse roteiro que ele deu foi: a gente sempre vai achar o que procura. Por isso, se matéria de sonho, a gente não está achando bem o que gostaria, tem que se trabalhar e passar a viver Jesus. E vivenciar Jesus é um processo de exercício. Como a gente acabou de falar, inclusive, a respeito da própria lembrança, não é? É sempre um exercício. Vivenciar Jesus é exercitar Jesus. Exercitar Jesus é procurar seguir-lhe os seus ensinamentos dentro daquilo que nós sejamos capazes. Pela sua atenção, muito obrigado, muita paz a todos. Obrigado.